Yo, pessoas! Eu sou a Arissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. E hoje nós vamos continuar falando de Monster, mais um para nossa lista de dias que eu não deveria estar aqui, mas eu estou aqui. Só que assim, eu ainda não acabei de ver Monster, eu não tô nem perto da metade de Monster. Só que eu queria comentar um pouquinho sobre aquele menino complicado. Então, se você ainda não viu Monster e pretende ver, corre que tem spoiler, entendeu? Que eu quero falar um pouco daquele menino e da situação toda do anime. Eu não cheguei nem na metade, aí você pensa, Lissa, a gente tá no apocalipse, então você tem tempo. Não, eu não tenho tempo, porque eu já trabalho aqui, então pra mim nada mudou, tirando o fato de que meus cursos entraram de férias. Só que eu tava com dificuldade de acompanhar os meus cursos, porque, tipo, nesses primeiros meses, até eu me adaptar com as novas dificuldades de cada turma, não tava dando muito certo. Então agora eu tô aproveitando pra colocar minhas tarefas em dia e adiantar algumas. Então, nada mudou pra minha pessoa. Então, Monster está atrasado. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o nosso querido irmão gêmeo e todo o período em que ocorre Monster. Tipo, a gente tá cada vez chegando mais perto onde eu tô do motivo do menino ser daquele jeito. No começo você pensava, ele era só psicopata, e de repente você descobriu que tinha um orfanato, e dentro desse orfanato eles treinavam as crianças. O período que acontece o Monster é um período bem específico da história. E a Alemanha, que é um país onde ocorre isso, já teve vários e vários problemas, principalmente naquele período entre Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Então, esse tipo de crueldade e tortura tipo, não é algo absurdo, é algo que pode ou talvez realmente tenha acontecido. Um lugar onde tivesse uma lavagem cerebral mais específica. Em todo lugar que as crianças estavam no período da Segunda Guerra, as crianças sofriam essa lavagem cerebral, tipo, de o regime e tal, as regras eram enfiadas na cabeça delas. Esse é o problema de uma educação mais militar. Muitas vezes é isso que acontece. Não é só disciplina que te ensinam, às vezes te doutrinam também. Então, isso é complicado em regimes totalitários, entende? E a Alemanha passou muito por esse período. E aí depois teve a Guerra Fria que também, tipo, e o pós-Segunda Guerra que também não foi da hora pra ela. Então a Alemanha, assim, era baque atrás de baque na Alemanha, então não tava legal. Tipo, o povo não tava num período legal. E o número de órfãos que traz esse bando de baques é muito elevado. Então, tipo, vocês imaginam o puro caos. Então não é, assim, improvável que tenha existido um orfanato como aquele. Provavelmente o orfanato foi inspirado em alguma coisa na vida real. Tipo, eu não tenho tantas informações nessa parte aí. Só que é possível que tenha sido inspirado em algo da vida real. Ou eles misturaram histórias. Então, tipo, quando chegou nessa parte do orfanato, finalmente o Johan começou a fazer algum sentido pra mim. Porque até o momento era um negócio muito real. Uma criança de 9 anos tava por aí cometendo assassinatos. E umas coisas não bateram de jeito maneiro. Por exemplo, ele cometeu o assassinato de pessoas com balas envenenadas. Eu consigo imaginar jeito simples para ele entregar as balas para as pessoas. Ele é uma criança fofa, e ele recebeu um monte de presente. Minha gata tá debaixo do tripé, literalmente. E ele recebeu um monte de coisa de presente, então seria muito fácil ele fazer a galera comer alguma coisa, porque ele tinha como ter aquilo na mão. Só que o fogo mesmo foi tipo, uau, ele pensou em colocar veneno na bala. Aí você, ele tinha contatos. É uma criança, eu tenho 20 anos e ainda tenho dificuldade não, é praticamente impossível eu fazer o meu pai nem tanto, mas minha mãe principalmente, pensar, pô, ela tem essa idade, eu só tenho essa idade quando convém. Tipo, a gente tá nesse período apocalíptico, ela não tá deixando sair na rua. Eu tenho 20 anos, então, tipo, entende? Então é difícil você fazer os caras te levarem a sério. Quando você tá nos lugares e você é mais novo, você é automaticamente tratado como baby. Ninguém te leva muito a sério. Aí você imagina que uma criança de 9 anos conseguiu fazer ameaçar adultos, fazer com que os adultos acreditassem nela. Sabe, não fechou muito pra mim. Então esse negócio do doce e tal não me engoliu, não me desceu muito. Agora, ele ser sangue frio ao ponto de catar uma arma e matar, com certeza ele foi ensinado a mexer naquela arma com antecedência, não é mesmo? Então eu acredito que conforme tá indo o anime a gente vai descobrir mais de onde saiu esse negócio, mas até o momento o que a gente tem de informação é que ele pegou todos esses traumas dentro desse orfanato, de tipo, primeiro que ele já era um órfão, já é um trauma do caramba, já é algo pesado pra caramba. Mas ele pegou tudo isso aí dentro do orfanato, só que aí o cara do orfanato veio e falou pra você, não, ele já era assim quando ele chegou aqui. Então, e os atos dele vão muito além de espírito de liderança. Duas pessoas que eu vejo. Ou ele tinha um espírito de liderança nato e aí ele foi ensinado a fazer esses caos e ele já tinha uma personalidade mais fria,
ou ele realmente já nasceu com umas tendências psicopáticas. E, tipo, eu não tenho posição nenhuma pra falar sobre coisas mentais e tal. Eu sou uma pessoa de 20 anos que passa a maior parte do tempo dentro do quarto, então eu não tenho muita posição pra falar nada nessa vida. Mas, cara, é tipo. Tem gente que nasce com umas tendências, tipo, ou que traumas engatilham coisas. Se você passar uma tarde vendo séries do ID, que passa aquele negócio de assassinato, você perde um pouco a fé na humanidade, entendeu? Então tem gente que é só cruel, tem gente que é curioso, tem gente que é frio, tem gente que, tipo, precisa de um motivo, tem gente que não. O Johan não parece precisar de motivos, ele só atropela quem ele quiser. E esse amor à vida dele, tipo, talvez ele fosse uma Sdet da vida, por exemplo, que ela tinha uma tendência, ela já era mais fria, só que, tipo, ela engoliu tão fácil esse de que o mais forte que prevaleça e vamos matar todo mundo que não tem problema. Por quê? Porque ela vem de uma família de caçadores. Ela simplesmente aplicou a lógica que o pessoal aplicava na criatura com as pessoas também. Por quê? Porque ela não tem tanto filtro, ela é uma pessoa que já não tem tanto filtro. Então isso só piorou a situação dela. Então talvez o Johan poderia, se ele não fosse colocado naquele orfanato, nada teria acontecido. Entendeu? Tipo, ele não teria sido evoluído a esse tal ponto. E a mesma coisa eu penso da Sdet. Se ela tivesse uma vida normal, ela provavelmente não chegaria onde ela chegou. Mesmo que ela tivesse tendência ou fosse uma pessoa, assim, meio doidinha das ideias. Então, assim, é um negócio complicado. E aí, tipo, é mais sinistro ainda pensar que ele se apegou ao tema como um pai. Então, tipo, uau. Outra coisa que eu quero ressaltar de Monster é que, meu Deus, como eles pintam os japoneses como a galera mais inocente do universo. Eu me recuso a pensar que alguém é tão inocente. Já comentaram aí embaixo que eu tenho um ranço com pessoas de bom coração. Eu sou muito descrente. Não é ranço, eu sou muito descrente. Então, um anime que trata da vida com mais seriedade, eu me recuso a pensar que alguém é tão bom e puro de coração como o tema. Tá certo que, pelo visto, ele vai querer dar uma de Deus do Universo e arrancar a vida do Johan, porque ele que salvou ele que mate, né? Porque o cara é muito louco e tá destruindo a vida de muitas pessoas. Eu entendo a lógica dele, mas não entendo essa falta de ganância dele, porque, tipo, impossível, velho, impossível. Eu não consegui ver a realidade ali nas ações dele. É um anime que trata de temas tão reais, tipo, e tem umas coisas tão possíveis que toda vez que eles fazem alguma coisa que é meio loucona, eu fico altamente descrente, porque parece que não casa direito no negócio do anime. Ele vira assim, esse filho da mãe estragou minha vida porque agora aquele cara olha pra ele como se ele fosse o assassino dos caras o tempo todo. O detetive acha que ele é o assassino desde o começo, na minha opinião, só pelo olharzinho que ele manja. Então eu entendo o tema ficar tipo, meu Deus, eu tenho que me vingar desse moleque porque ele matou pessoas e eu acabei saindo prejudicado. Só que inicialmente ele não saiu prejudicado. Se ele tivesse com peso na consciência, ele ia se demitir. Ou fazer alguma coisa assim. Ou tentar começar do zero em outro lugar. Mas não, ele simplesmente sai atrás de matar o cara. Porque esse é o nível do quanto o tema é bom ou do quanto o tema é ferrado da cabeça, né? Porque, tipo, uau, ele tá saindo atrás pra matar um maluco psicopata. Que não é problema dele. E ele se mete tanto nas confusões do Johan que, tipo, eu entendo ele ter ranço do Johan e querer, tipo, ir atrás dele pra se vingar. Mas eu não entendo ele ir atrás dele por aquela questão de eu que salvei, ele é minha responsabilidade. Eu não vejo uma pessoa tão nobre assim. E acho que isso foi o que me pegou no Monster que me desconecta. Eu acho que precisava ter alguma parte que o Johan acabasse ferrando o tema, mesmo que sem querer. Porque não importa o quanto genial a pessoa seja, ela vai cometer um deslize. Então eu acho que faltou isso, um motivo real pro tema ir atrás do Johan. Eu entendo que, tipo, nossa, ele era uma pessoa, assim, muito de moral, e ele foi lá, descobriu que o moleque matou porque ele reclamou, então ele se sentiu culpado. Mas o nível que chega a culpa do tema, eu acho muito irreal. Aí eu fico, tipo, será? Então eu acho que Monster é uma obra que eu curti muito, que eu adoro esse negócio. Que mete um pouco de histórico, que tem umas pessoas muito doidas da cabeça, vocês sabem que eu adoro um leve caos, assim, realista. Mas eu acho que o tema não me desce, porque ele é muito bonzinho. E quando a pessoa é muito bonzinha, fica sempre sendo mal interpretado, dá a impressão que, ai, essa pessoa, sabe? Eu não gosto de, tipo, muito coitadinho da questão, é sempre assim. Tipo, ele não tem aquele momento que nem o protagonista de Tate no Yusha, que tá, se eu sou sempre o coitadinho, então vamos chutar o pau da barraca. Então, coitadinho não, se eu sou sempre o vilão da história, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou causar o caos e agora eu sou mesmo o vilão da história. Dane-se.
não tem esse momento, ou do tipo, eu tô com raiva das pessoas por estarem me interpretando errado. Eu até agora, talvez vá até mais pra frente, eu não avancei muito no Monster, mas até o momento eu não vi isso, e isso tá me pegando um pouco no anime. Porque eu acho que dava pra deixar o tema um pouco mais realista se jogasse nele um pouco mais de raiva, não contra si mesmo, mas contra os outros, entende? Então, tipo, ou ele vai continuar tendo raiva contra si mesmo, e aí você mostra alguma atitude autodestrutiva da parte dele, ou você mostra ele tendo raiva contra os outros. Senão, tipo, alguma coisa fica faltando pra fechar ele fica muito santo. Entendeu? Tipo, não me desce. Não gosto. Gosto do negócio assim, caos na terra. Então, eu curti Monster, mas essas são as minhas ressalvas. Eu achei que em alguns momentos ficou muito. Oh meu Deus, como ele é incrível. E eu não aceito isso bem. Não aceito mesmo. Eu aceito mais alguém todo ferrado do que alguém, tipo, que seja 100% só ferrado, muito louco. Ou seja, não tem um motivo específico pra ser o vilão. Do que alguém que é herói, assim, só por intenções puras, nobres e simplistas. Não que. No caso de Monster não é nada simplista, é tipo bem filosófico, caso na Terra, né? Mas eu acho que tá faltando alguma pitadinha aí no tema que talvez a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. E esse é as minhas considerações finais de Monster. É claro que eu não acabei de ver o anime, mas se eu tiver alguma coisa a acrescentar, eu vou falar no Instagram. Então fique de olho no Instagram e nos nossas demais redes sociais para mais conteúdo otaku. Até mais!